Nós paramos aqui na consciência do dilúvio, né? E nós vamos começar o governo. Só para dar uma rebuscada, nós falávamos da eternidade passada, né? Como eu disse, a eternidade não tem tempo, mas Deus, que é Deus, Ele pôde abrir, na eternidade, Ele abriu um espaço chamado tempo, que é isso que nós estamos vendo. Né? Tempo é isso que nós sabemos. Né? O que é? São 24 horas nós temos no nosso dia. Então, antes, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo criação, anjos, a criação passada, veio a rebelião de Satanás, houve o caos, e daí Deus pegou esse mundo aqui, esse universo todo que nós vemos aí, olha e fala, nossa, o que tem, se não tem? Esse lugar onde Satanás e seus anjos estavam, e estão presentes até hoje. Deus veio para esse lugar, e pegou a terra, e restaurou ela, e todo o sistema da terra, porque antes, quando fala lá, a terra porém, versículo 2 de Gênesis, a terra porém era sem forma e vazia, porque havia um caos em todos os sentidos, né? Nós vemos que a terra mesmo foi atingida por vários meteoros, que eles não sabem quanto tempo aconteceu, porque não havia ordem, né? Uma coisa não havia uma ordem no sistema. Quando Deus veio aqui, o Senhor veio aqui nesse caos, apesar de ainda permanecer com as trevas e tudo mais, Ele trouxe luz e Ele trouxe ordem. Então nós sabemos do movimento de rotação e translação, né? Nós aprendemos na escola isso aí, né? Isso aí é uma ordem que a Terra vai girando, né? E ela vai girando em torno do Sol e todos os planetas fazem e assim vai e mantém uma ordem nisso. E isso não tinha. Deus fez isso. Por quê? Porque Ele criou, nós vemos em Gênesis 1, dia e noite. Para que Ele fizesse isso, Ele montou, vamos dizer assim, todo esse sistema que nós vemos no universo aqui, nosso universo, né? Ele montou esse sistema, senão não haveria dia e noite, como existe de 24 horas precisas, né? E a Terra vai girando, e isso foi Deus que fez. E é um sistema, vamos dizer assim, perfeito, né? Não pode falhar em nada. Até lembrar isso aí, que quando Josué, vocês lembram disso, né? Quando Josué, que ele foi batalhar, e ele precisava mais do que um dia de luz para que ele pudesse vencer os inimigos, o que ele fez? Ele orou a Deus e o tempo parou. O sol se deteve em Gibeon e a lua em Ajalon. Parou o tempo e o tempo ficou parado quase um dia. Falei, puxa vida, que bom. E isso, até o escritor fala assim, e isso para mostrar que Deus ouve a oração dos seus santos. Agora para nós falar, parou, né? Mas sabe o que é fazer isso? Nós estamos viajando aqui, nesse presente momento, a Terra, ela viaja, ela dá um giro de 1.670 km por hora. Não parece, nós estamos aqui parados, aqui não é do movimento do carro, né? A gente vem com o carro viajando de lá para cá, a gente vem a 100 por hora, por exemplo, você está dentro do carro, você não nota, mas estamos a 100 por hora. Você só vai notar a gravidade da coisa, se é que posso chamar assim, se num acidente tiver que pisar no freio, você vai ver o que é 100 por hora, né? E assim no carro, a gente vê as coisas passando, fala, passou a árvore, passou. Ninguém passou, quem está passando é você. As coisas estão paradas. E assim a Terra, ela gira a 1.670 km por hora. Se a Terra parar, caos completo. Tá? Imagina parar a 1.670 quilômetros. É uma destruição total da Terra,
porque vai girar, as coisas que estão em cima dela vão continuar a mesma velocidade. Por isso que a pessoa sai pelo vidro, porque o carro para, se o carro está 100, a pessoa continua a 100 por hora e vai atravessar o vidro. E acontece essas barbaridades de acidente que a gente vê. Como é que o cara foi parar? Vai parar, se não tiver nada que segure ele vai continuar a viagem dele. E a terra é a mesma coisa. Então esse milagre que Deus fez quando Josué orou, realmente é um milagre. Ele parou todo o sistema sem acontecer nada. Parou a terra, parou tudo, sem que acontecesse nada. Tá? Então isso é Deus. E assim ele fez isso, né? Essa ordem aqui, quando ele restaurou a terra. E colocou daí o homem, que nós vimos, né? E nesse tempo chamado tempo, para nós agora, Deus dividiu esse período de tempo até, vamos chamar, eternidade futura, né? Que eternidade não tem passado nem futuro, mas Deus pôde fazer isso. Ele dividiu o passado e o futuro. Até chegar lá, nós vemos na história da Bíblia 7 dispensações, 7 períodos de tempo que Deus tratou com o homem. 7 períodos de tempo, né? Isso aqui que está aqui, nesse mapa, não é, as medidas que estão aqui não quer dizer nada, tá, gente? É só para mostrar. Até isso aqui está maior que isso aqui, não era para estar, tá? Então, a medida aqui da coisa não tem nada a ver com o tempo, tá? Porque a inocência aqui, ó, é o mesmo tamanho da consciência. A consciência que nós estudamos dá 1656 anos. Esse período de tempo aqui, ó, até chegar ao dilúvio. E isso aqui está o mesmo tamanho, não foi. Adão no Éden foi questão de dias. Tá? Questão de dias ele já perdeu a bênção dele. Bom, então nós vimos o dilúvio, o que aconteceu no dilúvio, e Deus escolheu Noé, ele, né, e sua família, para que entrasse na arca, para uma nova vida, um novo céu e nova terra, figuradamente dizendo, que eles iam herdar. Esses períodos de tempo, gente, logicamente já passaram, né? Nós estamos falando de coisas passadas. Nós vivemos no tempo da igreja, que é futuro. É futuro. Então nós estamos voltando para trás e lembrando o que aconteceu. Então o dilúvio aconteceu, foi um juízo de Deus que caiu sobre esse mundo, e Deus prometeu que nunca mais ele destruiria a terra por água. Como diz Pedro, a terra está reservada para juízo com fogo e não mais com água. E quando Deus fez isso, ele prometeu para o mundo, para a humanidade, para a natureza, que ele não mais destruiria o mundo por água. E ele fez um pacto. E qual foi o sinal que ele deixou? A aliança dele. O arco-íris, né? Quando eu trouxer água, né, chuvas para esse mundo, aparecerá o arco no céu, e para lembrar que nunca mais eu vou destruir a terra por água. Então o arco-íris que nós vemos, essa maravilha, nos fala desse tempo aqui que Deus um dia, assim como ele cumpriu aquilo que ele disse que faria, né, que é a destruição do mundo por água, assim também, após isso, veio o arco-íris. E Deus prometeu que não faria mais isso. Bom, Noé, vamos lá então. Sim. População antidilúvio. Vamos ler um versículo em 1 Pedro 3, 18 a 20, por favor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne,
mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavas nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram pela água. População, 8 pessoas, poucas, 8 pessoas, 8 almas se salvaram. Vou fazer uma pergunta aqui. Quanto vocês acham que seria a população diluviana? Hoje nós temos média de 7 bilhões, né? 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Hoje. Quanto vocês acham que tinha lá? Tinha mais. População é mais, contando o quê? Porque o cálculo que é feito hoje no mundo para ver a população daqui a 3, 4 anos, 20 anos, 30, existe um cálculo devido ao número de pessoas e tudo mais, a procriação, o chamado crescimento vegetativo, né, que eles falam, né? E lá, se nós voltamos lá e vemos o tempo de vida que eles viviam, e os filhos que eles faziam e assim por diante, a população era maior do que nós temos hoje. Porque eles viviam no mínimo 600 anos. E um homem de 300 anos lá era novo. Entendeu? Até Metusalém tinha mais de 900 anos. Então a população aqui era bárbara, né? Não foi uma coisa assim que afogou meia dúzia de pessoas, não. Por isso que nós estávamos falando antes sobre o dilúvio ser uma inundação regional, né, ou coisa parecida, né? Foi universal mesmo. Tá? Bom, então vamos ver Bom, aqui nesse trecho aí, gente, eu podia comentar um pouco dele, já que acabou de ler, de Pedro. Esse trecho aí de Pedro fala que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Mortificado, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, foi e pregou os espíritos que estão em prisão, nos quais, no outro tempo, foram rebeldes e né? Então isso aí está querendo dizer o quê? Que quando Cristo morreu, ele foi, né? Não é isso que fala aí? Ele foi e pregou aos espíritos que estão em prisão? Né? Não é assim que está. Então quer dizer que onde é que ele foi quando ele morreu, né? Quando ele morreu, o Senhor Jesus, quando morreu, nós vamos chegar aqui, mas nós estávamos falando sobre o Hades, né? Que no inferno hoje não tem ninguém. Onde estão os mortos? No Hades. Que esse lugar no Hades é dividido em 2 partes, no qual no Evangelho de Lucas é mostrado, que o Senhor traz essa verdade, né? 2 partes, onde estão os salvos e os perdidos. E o Senhor Jesus, quando morreu, ele foi para esse lugar, que é conhecido esse lugar como seio do pai Abraão, na linguagem dos judeus, e paraíso na linguagem popular. Até aquele malfeitor que estava na cruz com ele, provavelmente deveria ser gentil, por isso que ele fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não fala seio do pai Abraão, né? Então, ele ia para onde? Ele ia para a terra ele ia, por assim dizer, para a terra dos mortos. Ele morreu ali e ele foi para o Hades. Só que ele ia para o paraíso. Ele não ia, logicamente, ele era justo, né? O que o Senhor ia fazer? Então ele não foi lá para o inferno, por assim dizer, no meio dos perdidos. Esse inferno que eu digo é a parte não é o lago de fogo, né? O Hades, a parte de... Não é esse nome, eu falei errado, o inferno. Esse lugar para pregar para aqueles que não ouviram o Evangelho, morreram, então eles estavam lá no Hades, no perdido, então o Senhor teve que ir lá pregar para eles. Está errado isso. O que Pedro está dizendo aí é que o Senhor morreu uma única vez, o justo pelos injustos,
para nos conduzir a Deus. Ele morreu. E os que ouviram o Evangelho, eles ouviram enquanto estavam vivos. O versículo, deixa eu pegar o versículo aqui de Pedro, leia assim, ó, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual Espírito foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão e que no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, eles ouviram o Evangelho enquanto estavam vivos. Tá? Então, o Evangelho que eles ouviram foi que o Espírito de Cristo, que estavam, no caso, na pessoa de Noé, que pregou o Evangelho para eles. É isso que está falando. Nesse Espírito, capítulo 1, volta aí o capítulo 1 de Pedro, aí nessa mesma carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Versículo 11. O Espírito de Cristo que estava neles, de quem? Nos profetas do Velho Testamento, eles falavam coisas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Então, nesse Espírito foi que eles ouviram lá, aqui nesse tempo, enquanto eles estavam vivos, eles ouviram, né? Por Noé, eles ouviram o Evangelho pertencente a esse tempo aqui, ó, que nós falamos ontem, isso. O Evangelho da revelação dada a cada tempo, eles ouviram aqui por Noé, pelo Espírito de Cristo que estava nele. Não habitando nele, tá? Mas falando por ele. Então, daí ele fala do nosso tempo aqui, do versículo 12. Também do Espírito Santo enviado do céu, pregando também nas pessoas, pelos santos, né, pregando o Evangelho. Então deve entender bem isso para não confundir, não falar bobagem, né, vamos dizer assim, falar que Cristo quando morreu foi lá para o Hades, na parte dos perdidos, para pregar para aqueles que estão mortos. Isso é um erro. Pedro fala isso também, volta lá por favor, Luiz, no capítulo 4, essa carta mesmo fala aí no capítulo 4, versículo 6, né, vê se é isso mesmo, 5 ou 6. Por favor. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O Evangelho também pregado aos mortos. Quando? Logicamente, irmão, quando estava vivo, né? Porque não tem Evangelho para morto. O homem, como nós falamos ontem, o homem é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, está selado o destino dele. Bom, então Noé... Então vamos ler voltando lá em Gênesis, vamos ver esse capítulo 9. Capítulo 9 de Gênesis. Noé, após ter ficado, Gênesis 9, Noé, após ter ficado com a sua família 1 ano e 10 dias lá dentro da arca, agora Deus fala para ele sair. Gênesis 9, versículo 1 ao 7. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, mas certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. As coisas aqui, vamos dizer assim, agora mudaram. Pavor de vós agora viria sobre os animais, porque até então havia harmonia ali. Os animais com o homem ainda tinha, apesar da queda, ainda havia uma harmonia. De agora em diante seria diferente. O homem deixaria a sua dieta de ser somente de vegetal e passaria a comer carne. E os animais, da mesma forma, deixaria de serem somente vegetarianos e passaria a virar essa cadeia alimentar que nós vemos até hoje. Isso não tinha antes, tá? Deus não fez isso aí, não. Isso aí é consequência de pecado. Tá? No futuro, aqui no milênio, esse milênio vai ser o tempo, ser 1000 anos, né? Já está falando, esse milênio vai ser o tempo, essa dispensação, quando o Senhor voltar para esse mundo, fisicamente, ele voltará para reinar nesse mundo, como o rei de Israel e sobre todo esse mundo, sendo Senhor dos senhores. Ele vai reinar aqui, e quando ele voltar, ele vai estabelecer paz nesse mundo. Os animais voltarão nesse tempo aí a gozar de paz. Isso que havia aqui outrora, lá na inocência, os animais voltarão outra vez a desfrutar desse privilégio. Ele vai fazer um concerto com a criação para que eles não se ataquem outra vez e o homem tampouco vai poder matar animal. Vamos ler esse versículo, né? Oséias 2, eu acho que é. Isso, é esse mesmo. É Oséias capítulo 2, versículos 17 e 18, tá bom? E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Tem mais um versículo, deixa eu ver se eu vou achar aqui. É um outro de Ezequiel que fala das águas que vão curar a... Ezequiel 47, versículo 8 ao 10. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer
que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Esse versículo 8, que mar que é esse aí? Que mar que é esse aí? Oi? Mar Morto. Mar Morto hoje nada vive lá, tá? Essas águas elas vão passar pelo Mar Morto também e vai dar vida para esse lugar. E eles vão ter abundâncias de peixe, como diz aí, continuando os versículos, né? Ao ponto tal que os pescadores vão montar suas casas, suas redes, tudo em volta e vai ser uma abundância tremenda. Então, o que o homem vai comer de carne no milênio vai ser... Tá? Então, o único que vai entrar na dieta humana de carne vai ser o peixe. Vamos ler o versículo lá de Romanos capítulo 8, 24. Romanos 8, versículos 18 ao 24. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Olha que trecho aí que Paulo escreve, importantíssimo, né, como todos são, mas olha que interessante. Ele está mostrando aqui que a criação ficou sujeita a essa que ele chama de vaidade aí, é essa desgraça que aconteceu. Né? Mas o que aconteceu? Voluntariamente aconteceu isso? Não. Foi Deus que fez isso? Não. Como é que ele fala aí? O que ele fala aí? Aconteceu com a criação? Versículo 20. Não, 19. 20. Versículo 20. Porque a criação de Deus ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Né? O homem fez isso. Adão aqui, ó. Lembra que nós estávamos falando sobre Satanás, que ele não tinha poder nenhum sobre a criação? Ele não tinha poder de mexer em nada. Porque o homem era autoridade. O homem era a autoridade de toda a criação. E ele era responsável por ela. E foi ele aí que está falando, por causa dele, dessa pessoa, que foi Adão, que entrou o pecado no mundo, que é Romanos também 5, né? Por um só homem. Romanos 5,12 fala do homem, né? Que por um só homem entrou o pecado no mundo. Né? Por Adão entrou o pecado. E aí ele está falando também que a criação ficou sujeita à vaidade, né, que ele chama aí,
não por sua própria vontade, mas por causa dele também, né? Então não foi Deus que fez isso, né? É o homem que colocou em sujeição tudo isso. Um versículo mais sobre isso também, só para entender. Nós vamos voltar em Romanos, tá? Segura aí. É Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículos 5 e 6. O diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Esse é o diabo falando para o Senhor aqui, né? Quando o Senhor esteve aqui, ele disse aí que era tudo dele e a mim me foi dado, não é isso que ele fala aí? Quem é que deu para ele? Foi Deus? Foi o homem, foi Adão, né? Nesse ato que ele fez, ele entregou para Satanás toda essa autoridade, esse mundo aqui, na mão dele, para ele ser o chefe, o príncipe desse mundo. Por que é chamado príncipe desse mundo? Porque uma vez que Adão entregou na mão de Satanás, ele passou a ser o príncipe desse mundo. Só que Satanás criou um sistema nesse mundo. E é um sistema onde nós vemos lá em João, na carta de João, que fala assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é esse mundo? É esse sistema do mundo que Satanás montou e que é contra Deus, diretamente contra Deus, esse sistema desse mundo. Então esse mundo aqui que não fala, o mundo é uma maravilha, esse mundo é contra Deus. E ele conseguiu fazer através política, economia e religião um sistema contra Deus. Bom, daí lá em Romanos, voltando lá em Romanos 8, nós vemos que a criação estando sujeita à vaidade, ele diz mais uma coisa lá em Romanos, voltando lá, por favor. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse nós são os cristãos que têm o Espírito Santo, também gememos, ou seja, estamos também debaixo desse governo que está esse mundo. Tá? As consequências do que for acontecendo aqui, nós estamos colhendo juntamente com o mundo os frutos da desobediência do homem, ou seja, na nossa própria desobediência. Então, é um erro, estou citando isso porque é um erro pensar que o cristão, agora, me converti, eu estou livre do que é o mundo. Não é. Paulo está falando justamente isso aí. Nós temos o quê? O Espírito Santo, estamos gemendo em nós, junto com a criação, padecendo junto com ela as consequências do pecado e aguardando a manifestação, né? A criação, aguardando a manifestação desse tempo aqui, que é o milênio, e nós estamos esperando a redenção de nossos corpos, não é isso que fala? O que para nós é como cristão, nós esperamos o quê? O arrebatamento, nós vamos ser levados embora daqui e daí vai acabar esse tempo para nós. Então, irmãos, não se iludam e não se desanimem pelas consequências que nós passamos nesse mundo. O evangelho da prosperidade quer passar uma borracha em cima disso que não tem jeito. Nós estávamos falando sobre aquilo que foi escrito para nós, para a lei, ou seja o que for, né? É palavra de Deus, só que foi escrita para cada tempo. O que está havendo de erro? Que estão pegando promessas
que foram feitas a Abraão, que foram coisas realizadas na lei e se cumprirão no milênio, estão pegando e aplicando no meio do cristianismo. E o que vai acontecer? Não vai acontecer. Esse é o problema. Entendeu? Ai, promessa, nós vamos chegar lá, né? Mas é um erro, um dos erros doutrinais. Achar que você se converteu, então agora não tem mais doença, não é assim. Nós estamos no mesmo pé ainda. A diferença grande, né, do cristão nesse mundo é que ele tem o Espírito Santo e agora ele tem nova vida e ele vai embora desse mundo na hora que o Senhor chamar ele. Agora, enquanto estamos aqui, vocês estão com calor, né? O mundo também está com calor. Então nós estamos juntos, ninguém está livre, né? De doença, de enfermidade, e a morte ainda impera, porque quando Paulo escreveu Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O que é isso? É a sentença dada isso aqui, ó, não é isso? O salário do pecado é a morte. E isso impera até hoje, né? Até hoje está acontecendo, ninguém está livre disso. Nós também não. O cristão está no mesmo pé. Mas o que ele tem? Ele tem vida eterna. A esperança aqui não é esse mundo. É a glória com Cristo, estar com Ele em glória. Né? Então não é nesse mundo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Noé saiu da arca. Agora, como disse, mudou a dieta dele, dos animais. Comportamento também mudou no meio dos animais. E entre os homens também. E como saíram os 8 da arca, né? Noé, a esposa, Sem, Cão e Jafé e as esposas deles. E o que Deus falou para eles? Para ele, né? E para eles. O que Deus disse para eles? Você pode repetir? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. É que ele ouviu de Deus e tinha que fazer. Esse período de tempo foi mais curto. Durou apenas 427 anos. Curto. E foi um tempo suficiente para a gente ler lá em Gênesis, por favor, capítulo 11. Isso no capítulo 9, ele sai da arca e houve essa ordem de Deus, né? Deus abençoou eles, tá? Deus abençoou e falou para que eles multiplicassem e povoassem e enchessem a terra. E vamos lá para o 11, versículo 1. Gênesis 11, versículo 1 até o 9, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso são famílias que foram divididas
grupos de pessoas que passaram a falar em línguas diferentes uns dos outros. Essas línguas são línguas. Então, mas língua é língua. Na Bíblia, na palavra de Deus, língua sempre é língua. Tá? Nós vamos aproveitar e dar uma pincelada lá em Coríntios. Língua é língua. E nesse dia aqui de Gênesis 11 aí, o que aconteceu? Deus havia dito para Noé e seus descendentes para que eles multiplicassem, espalhassem e povoassem a terra. Isso era o que Deus queria. Eles depararam nessas planícies de Sinear e falou assim, opa, nós vamos juntar aqui, nós vamos fazer uma torre cujo topo chega ao céu. Logicamente, isso não é literário, mas era o quê? Um centro que eles iam fazer do nome deles o ponto principal desse mundo. Não é isso que ele fala? E façamos célebre o nosso nome, é isso que ele fala, ou não? Isso. Outra versão, alguém tem outra versão, hein? A minha ia ser o destaque de tudo isso aí. Então eles falaram, não sejamos espalhados, não, vamos ficar aqui e nós vamos fazer célebre o nosso nome. E eles falavam no versículo 1, lê o versículo 1, por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. O que é isso? Era todos de uma mesma língua e uma mesma fala. Será que ele está sendo redundante, hein? Será que está havendo redundância no que ele está falando aí? Eles tinham a mesma língua e a mesma fala. O que é isso? Eles falavam a mesma língua e tinham todos o mesmo propósito. Todos eles estavam falando a mesma coisa. Né? Por isso que a gente fala, agora você está falando minha língua. Né? A gente fala assim, agora nós estamos se entendendo, você está falando minha língua. Porque você está pensando igual. Então eles tinham uma só língua, eu não sei que língua que era esse que eles falavam antes, que eles só falavam uma língua até agora, gente. É bom ler desse detalhe também. Não tinha nações, né? Todos falavam uma língua só. Apesar de haver uma multidão de pessoas, ali em Noé, por exemplo, as milhões de pessoas, né, falavam todos a mesma língua. E quando Noé saiu da arca, ainda falavam a mesma língua. Agora chegou o ponto das línguas que foram divididas. Então eles falavam uma língua que eu não sei qual que é, e só que eles tinham ali o mesmo propósito, de fazer célebre o nome do homem. Por isso que o Senhor teve que descer ali para confundir. Aí nós vemos o plural outra vez, né? A linguagem de Deus no plural outra vez. Vinde, desçamos e confundamos cada um, né? A linguagem de cada um. E daí, ele veio e confundiu a língua deles, dando línguas e não somente línguas, mas ele batizou cada um na sua língua. Então as nações tiveram o seu início nesse dia aí, ó. Tá? Então não é somente um saiu falando alemão, outro saiu falando inglês, outro saiu falando grego, outro saiu falando hebraico, cada um saiu falando de um jeito, não é verdade? Foi isso que aconteceu ali. Foram grupos de pessoas que começaram a falar cada um idioma. Isso é Deus que é capaz de fazer, ninguém consegue fazer a língua. Como é que chama o cara que ia fazer a língua mesmo? O John. Ele criou Esperanto, né? Não sei se já ouviu falar, é uma língua chamada Esperanto. Isso aí foi eu não lembro o nome dele, ele quis fazer uma língua universal. Só que na hora que ele foi criar uma língua, eu não sabia o que fazer, começou a pegar pedaços de língua para fazer uma língua. Lógico, como é que ninguém tem poder de fazer uma língua. Língua é coisa nata, né?
E aí isso Deus fez. Deus é capaz de fazer uma língua. Então ele fez, ele batizou. Assim como na hora que ele assoprou as narinas de Adão, e ele passou a falar e entender o que pensar, e era um homem adulto, assim aconteceu com esse pessoal aqui. Cada um que foi batizado na sua língua, ele pensava, ele falava, só que ele não entendia o outro. Então o grupo que passou a falar em alemão ali, eles só se entendiam entre eles só, eles não entendiam mais outra língua não. E daí que eles fizeram? Cada um pegou a sua trouxa e vamos embora. Quem fala a nossa língua, vamos embora. E assim foram divididos e obrigados a se espalhar, como diz aí no versículo 9, né? É 9 que fala isso? Isso, assim o Senhor os dispersou. Eles foram obrigados, cada um pegar sua trouxinha e ir embora, cada um para o seu canto. E assim viraram as nações. Tá? Aí a origem, gente, de língua. Língua é juízo de Deus para o homem. Então, nós vemos nesse mundo aí quantas línguas, né? O que é isso aí? É uma confusão. A verdade é essa, é confusão. Mas é juízo de Deus. Foi Deus que fez? Foi Deus que fez. Mas ele fez confusão? Não, é juízo. Tá? Não confunda aquilo que Deus faz para a bênção e aquilo que é juízo. Então, nós estamos vivendo um mundo que existe maldição e morte, passou pelo dilúvio e passou por línguas também. E está tudo aí, ó. Está tudo aí até hoje, não é verdade? Tudo por aí. Isso são juízos que o mundo passou devido à desobediência do homem. Ele está perguntando, o Pedro está perguntando, a separação dos continentes, onde ocorreu isso? Provavelmente tenha ocorrido no dilúvio. Por isso que eu falei que não foi apenas uma chuvinha, foi uma convulsão que deu nesse mundo, e a ponto tal de separar os continentes, deslizar e separar os continentes, preparando-os para as famílias que iam povoar esse mundo aqui. Tem um museu lá que eu visitei uma vez, em La Plata, e eles têm, como é que chama esses escritos que fazem, os egípcios faziam para... Hierógrafo. Isso aí, obrigado. Povos que habitaram aqui os Andes e tudo mais, mesma cultura lá do Egito. Ou seja, eles emigraram milagrosamente e foram fora. Estou dizendo isso porque ele podia perguntar, como é que pode nesse tempo aqui sair um pessoal que não tem cultura no sentido de tecnologia, sair e atravessar um continente? Só nós temos que perguntar para Deus, porque ele fez isso milagrosamente, e eles têm prova disso. E homem, gente, não é que nem bicho não, que tem um terreno do lado aqui, ó, se largar o mato aí, começa a aparecer tudo quanto é bicho que dá, não é verdade? Mas não dá homem aí, porque o homem não é bicho, entendeu? O homem, ele é um ser inteligente, né? Que ele migra, ele faz população, tá? Então esse é o homem. Então quando ele apareceu por aí, ele não brotou no meio da terra, não. Ele saiu, ele teve origens, tá? Ele teve origens. E aqui foi a origem das nações, das línguas e tudo mais. E cada um na sua característica física. Vamos ler um versículo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Esse aí é o apóstolo Paulo escrevendo para os coríntios e para nós, né? Versículo 1, versículo 2, né? Aos santos que estão em Coríntio, né? Que ele fala isso, com todos
os que em toda parte invocam o nome do Senhor. Então a carta de Coríntios não é só para Coríntios, foi escrita para eles, mas é para todos, assim como ele escreveu para Colossenses, para Éfeso, para todos, para que leiam isso, ele fala. Colossenses ele pede para que seja lida a carta dele lá em Laodiceia, e a de Laodiceia lê também igual para vós. Por quê? Porque era para todos, era para a igreja, né? E aqui estava acontecendo, aqui que eu digo aí em Coríntios, estava acontecendo divisões no meio deles, ao ponto tal de eles estarem dizendo já, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolos, né? E outros estavam dizendo, eu sou de Cristo. Não é isso que ele fala aí, no contexto? E ele fala essa palavra, no versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, não é isso que ele fala, hein? Que haja em vós o mesmo propósito, o mesmo sentimento, sejais unidos, que não haja divisão entre vós. Impossível isso aí, viu? Paulo aí falou, muito bonito o que ele falou, mas é impossível isso aí, viu? Tanto que é impossível que está aí, ó, a prova disso aí, ó. Primeiramente, nos condenamos, né, a nós mesmos, dizendo que isso é impossível. Se Paulo está falando para que não haja divisão, que ninguém diga eu sou isso, eu sou aquilo, deveriam dizer uma mesma coisa. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Ele vai falar nessa mesma carta, há um só corpo. Muitos falam, nós devemos ser um só corpo. Não, nós somos um só corpo. Todos os cristãos são um só corpo. Não é devemos ser, nós somos. O que não devemos ser é essa divisão que tem havido. Isso sim nós não devemos ser. Então, alguém poderia dizer, mas é o que dizem, né? É impossível. Só que nós estamos vendo lá, em Babel, que o Senhor tinha dito o que para eles lá? Qual que era a ordem para eles? O que foi a ordem para eles lá? O que eles tinham que fazer? Povoar a terra, né? Eles tinham que sair, separar, dividir, ir embora e povoar a terra. Nós vamos ficar aqui na planície, falar todos a mesma coisa, ter o mesmo parecer e nós vamos ficar aqui junto. E vamos fazer célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E fizeram isso. Se não fosse Deus descer lá, eles iam levar a cabo os propósitos deles. Então Deus veio e confundiu ali a língua e eles foram obrigados a espalharem. E agora na igreja, cristãos, não incrédulos, cristãos, tendo o Espírito Santo, tendo a palavra de Deus, e Paulo rogando, irmãos, pelo nome do Senhor, fale toda a mesma coisa, sejais unidos. Vão separar. Vão separar. Por quê? Porque está dizendo que é para ser unido. Se ele falasse espalha, daí é unir. Então esse é o homem. O homem, tudo que Deus dá para ele, ele faz ao contrário, em rebelião. Não por ignorância, por em rebelião. Então isso que nós estamos vendo hoje, diante de nós, como vem vindo desde lá de Paulo, é rebelião. Deus fez isso? Não fez. Quem fez divisão foi o homem. Foi o homem que fez divisão, não foi Deus. O versículo, é interessante esse versículo, irmão, mas logicamente, né, nós podemos dizer assim, Deus não esquece, né? Assim como ele fala que ele esqueceu de nossos pecados, nós sabemos que Deus não esqueceu, né, no sentido como Deus. É que aí, inclusive, a prova, né, desse versículo, vamos dizer, o que ele está expressando, é que Noé entrou na arca e foram 40 dias de dilúvio, né, de caos, né, na terra. E daí a terra, a chuva parou, 40 dias e 40 anos parou, tudo parou. E o mundo ficou cheio de água.
né? Esse mundo, e depois ele foi secando devagar. Ele seguiu um curso de acomodação para que todas as coisas tivessem o seu lugar. E isso, como nós falamos, Noé ficou 1 ano e 10 dias dentro da arca. Então, enquanto ele vogava, né, a arca vogava pelas águas, Deus não havia esquecido dele. Mas é que ficou. Ele ficou lá, parou. Mas Deus lembrou dele. Ele está falando, ele não estava esquecido. Deus lembrou dele que Deus ia cumprir. Ia fazer secar esse mundo e ele ia pisar outra vez nesse mundo. Figuradamente, como Pedro fala, um novo céu, um novo mundo. Né? Um novo céu, uma nova terra. Por quê? Era um novo mundo. Porque o mundo havia sido sepultado lá atrás. Quando Noé saiu, ele não foi que nem os israelitas que quando atravessaram o Mar Vermelho, lembra que eles atravessaram o Mar Vermelho? Do lado de lá, eles viram o que depois do dia seguinte? Na beira da água lá, da praia. Os corpos do exército de Faraó estavam tudo, logicamente, todos mortos na beira da água, assim, eles viram. Ele não, quando ele saiu, Noé saiu da arca, ele não viu nada de desgraça. Acabou tudo aquilo, estava sepultado. Então existiu esse tempo de 1 ano, mas que Deus, por isso que a expressão que eu entendo, que enquanto ele vogava ali na água, alguém podia falar, mas e agora, como é que fica? Deus lembrou dele, Deus não havia esquecido dele. Então eu creio que esse é o sentido da palavra de lembrar. Assim, quando ele foi mandar, tem mais outro versículo que fala esse sentido aí. Quando houve separação entre Abraão e Ló, Ló foi para Sodoma, montando sua tenda, foi montando até morar lá em Sodoma. Lembra que Ló ficou em Sodoma? E quando os anjos apareceram para Abraão, juntamente com o Senhor, falou que ia destruir tudo lá. Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, acabar com tudo aquilo lá. Daí Abraão lembrou do sobrinho dele. Puxa, Ló está lá. E daí ele começa a interceder por Ló. Mas, porventura, se houver 10, 20 justos, vai destruir? Não vai. Se houver 10, vai destruir. Porque ele estava querendo chegar em Ló. Se houver um justo. E daí fala que, enquanto Deus começou a destruir toda a região ali, fala assim, ele lembrou de Abraão e salvou Ló. Mas diz essa palavra, ele lembrou de Abraão. Né? E usa essa palavra. Fala, mas será que ele tinha esquecido? Não é isso. É questão que em termos do que está acontecendo, usa essa palavra que Deus lembra de algo e cumpre e faz. Então aqui é a mesma coisa. Ele lembrou de Noé e ele cumpriu de trazer ele outra vez para chão firme, para que comece outra vez a história do homem outra vez na terra. Só que era mesmo homem, né? Desceu Noé lá, filho de Adão, né? Nesse sentido, você lembra que Moisés, quando ele saiu com o povo do Egito, e lá no deserto eles provocando o Senhor uma hora falou para ele assim, sai do meio desse povo, eu vou destruir tudo, todos eles, vou destruir tudo isso aí, uma grande nação. Ele falou, não, Senhor, não, tem misericórdia do povo, Ele não quis. Por que ele não quis? Ele falou, puxa vida, que maravilha, eu vou ser né? Eu que vou ser agora o pai dessa nação maravilhosa que Deus vai abençoar. Ele falou, não. Por que ele falou não? Porque ia ser a mesma coisa. É o mesmo, é a mesma novela. Então, na hora que saiu aqui Noé da arca, infelizmente, era o homem outra vez pisando nesse mundo, e a novela ia ser, ou seja, seriam outros capítulos dessa mesma novela. E com Moisés foi isso aí. Por isso que ele não quis
Quando Deus prometeu isso para ele, falou que ia fazer dele, falou, não, Senhor, tem misericórdia do povo, lembra de Abraão, porque ia ser a mesma coisa. Se ia ser ele, o que ia tentar? Não ia adiantar nada. A mesma história. Né? Que esse é o homem. Nosso bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, por esse tempo aqui, ouvindo a Tua palavra. Temos o privilégio, Pai, de aprender um pouquinho mais de Ti e do Teu propósito eterno, dessa história de amor, onde Tu envia aqui, Pai, o Teu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos e que Tu possa nos ensinar e possa abrir o nosso coração para a Tua palavra. Pai, te agradecemos, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vem cá. Cheirinho, nós vamos dar graça pelo alimento também. Era para dar graça pelo alimento também, né? Te damos graça também, Pai, por esse alimento que Tu proveu para nós. E te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos, principalmente pelo alimento espiritual, Pai, por Sua palavra. Te agradecemos no nome precioso de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o mano.